Hoje tem Flamengo. O Flamengo vai enfrentar o Fluminense às 18 horas no Maracanã pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O Flamengo vem de uma importante vitória fora de casa contra o Cusco pela Libertadores. O time rubro-negro também venceu na última partida que disputou pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu o Santos na última rodada da competição por 3-1. Antes do início da 11ª rodada do Brasileirão, o Flamengo está na 4ª colocação da competição. A partida terá transmissão do Premier. Jorginho, Eric Pulgar, Saul e Everton Cebolinha são os desfalques do Flamengo. Alexandro deve voltar ao time. Vamos fazer a narração da partida aqui no canal. Eu vou narrar essa partida e a Mariana vai comentar. O Flamengo e o Fluminense, que estão lá na parte de cima do Campeonato Brasileiro, dá para dizer que tem um confronto direto entre eles. Neste momento, o Fluminense é o segundo colocado e o Flamengo é o 4º colocado. Ambas equipes buscam diminuir a vantagem que o Palmeiras tem neste momento na competição. O clássico carioca, obviamente, pode fazer com que ambas equipes modifiquem de posição. O Flamengo, que neste momento ocupa a 4ª colocação, pode acabar ao fim da rodada, superando inclusive a equipe do Fluminense. Sempre bom lembrar, o Flamengo ele tem um jogo a menos ainda na competição do que a maior parte dos times. Bom, se você for ver na última rodada do Brasileirão, a equipe do Flamengo venceu o time do Santos por 3-1 e conseguiu se recuperar na competição. Por outro lado, o Fluminense, que jogava fora de casa e que poupou grande parte do seu time titular por conta da Libertadores, apenas empatou com a equipe do Coritiba no placar de 1-1. Em caso de vitória do Flamengo no clássico Fla-Flu, o Flamengo vai terminar a rodada na 2ª colocação, com 20 pontos conquistados. Provável escalação: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro ou Ayrton Lucas, Everton Araújo, Lucas Paquetá, Carrascal, Arrascaeta, Bruno Henrique ou Samuel Lino e Pedro. Análise. Bom, se você for olhar para esse time do Flamengo, é um time com algumas modificações no setor defensivo da equipe que venceu o Cusco. Diferentemente do jogo contra a equipe do Cusco, o Flamengo deve modificar bastante a sua equipe na parte de defesa. O Varela e o Léo Ortiz com certeza devem voltar para o time titular. Na lateral esquerda ainda depende, obviamente, da parte física do Alexandro. Se o jogador estiver tudo bem, ele tende a ser titular, mas ainda existe uma dúvida na lateral esquerda. Lembrando que o Danilo foi titular no meio de semana e jogou muito bem na zaga. É claro que o Leonardo Jardim pode pensar, por exemplo, em colocar o Léo Ortiz de volante na vaga do Everton Araújo. O Léo Ortiz que jogou muito bem, poucos minutos, é verdade, na partida contra o Cusco, mas talvez o Leonardo Jardim poderia até mesmo pensar em utilizar o zagueiro Léo Ortiz de volante, mas a princípio o Everton Araújo, que não jogou bem na primeira rodada da Libertadores, tende a ser o titular. Se você for parar para analisar e pensar no primeiro clássico entre Flamengo e Fluminense, lá no Campeonato Carioca, lá na final do estadual, quando foi o primeiro jogo do treinador Leonardo Jardim, o Flamengo fazia uma saída de bola com os dois zagueiros e um dos volantes, e um dos volantes de mais à frente fazia uma saída 3+1. Qual era o objetivo disso? Era adiantar os laterais do Flamengo em campo e empurrar os dois pontas do Fluminense para trás, assim fazendo com que esses jogadores, por exemplo, tenham menos chances de receber a bola no setor ofensivo. Provavelmente o Leonardo Jardim deve tentar repetir o mesmo plano de jogo que foi na final do Campeonato Carioca, utilizando os laterais do Flamengo um pouco mais à frente, empurrando os dois pontas do Fluminense mais para trás. O Flamengo deve retornar, obviamente, com seu sistema de defesa titular, diferentemente do que foi na estreia da Libertadores. Do Everton Araújo, que é um jogador que mais uma vez tende a ser titular
que por questões de Eric Pulgar está lesionado e o Jorginho também está lesionado. Everton Araújo deve ser titular. É um jogador que tem deficiências na saída de bola, tem dificuldade de jogar, por exemplo, de costa, mas é um jogador que marca bem. Lembrando que o Fluminense tem um jogador de muita qualidade, que é o Lúcio Acosta, que joga exatamente no setor onde o Everton Araújo deve ocupar no clássico contra a equipe do Fluminense. Bom, Lucas Paquetá jogando de volante, na minha opinião, não é a posição ideal, menos ainda num clássico em que o Flamengo vai enfrentar um time que tem muita qualidade no meio de campo, então o Lucas Paquetá pode ter dificuldades na marcação. Uma coisa é jogar como meia atacante, meia pelo lado direito, outra coisa muito diferente é jogar de volante. Acho que o Flamengo pode sim ter bastante dificuldade de fazer essa marcação pelo meio. Arrascaeta e Pedro devem começar novamente no time titular. Na última partida do Flamengo na Libertadores contra o Cusco, eles ficaram no banco de reservas e só entraram no final da partida. Nesse jogo, eles dois devem voltar a ser titulares. São dois jogadores importantíssimos para o Flamengo, inclusive são os dois jogadores do ataque do Flamengo mais decisivos. O Bruno Henrique é outro jogador que pode iniciar de titular. O Bruno Henrique jogou muito bem contra o Cusco. É verdade que contra o Cusco jogou mais como centroavante do que de ponta esquerdo, mas pela atuação que ele teve na última partida, é sim muito possível que ele seja titular ali da ponta esquerda do Flamengo. Nos últimos 4 Fla-Flus, são 2 vitórias da equipe do Fluminense, uma vitória do Flamengo e um empate. Na última partida entre as duas equipes, o Flamengo venceu o Fluminense nas cobranças de pênalti na final do Campeonato Carioca de 2026 e foi campeão da competição. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima!